Uma esposa dedicada descobre que seu lar era um palco de mentiras. Enquanto o marido se entregava a uma paixão carnal e proibida com a vizinha, a própria filha do casal vendia seu silêncio em troca de uma vida de luxo. Uma história de luxúria, chantagem e uma verdade devastadora que destruiu uma família para sempre. A vida de Beatriz sempre foi pautada pela dedicação extrema. Durante 22 anos, ela acreditou que Eduardo era o pilar de sua existência, o homem que voltava para casa cansado do escritório apenas para encontrar o conforto de seus braços. Mas o ar na residência da família começou a mudar, tornando-se denso e carregado de segredos que Beatriz sentia, mas não conseguia nomear. Eduardo, antes atencioso, passou a demonstrar uma frieza cortante, um distanciamento que se manifestava no olhar perdido e nas saídas repentinas sob o pretexto de resolver urgências profissionais que nunca pareciam terminar. Ao mesmo tempo, Larissa, a filha de 19 anos, florescia de uma maneira perturbadora. A jovem, que antes se contentava com roupas simples de estudante, passou a desfilar pela casa com bolsas de grife, sapatos que custavam meses de salário e joias de ouro que brilhavam sob as luzes da sala como troféus de uma vitória invisível. Sempre que Beatriz questionava a origem de tanto luxo, Larissa respondia com uma arrogância gelada, alegando que o pai estava finalmente reconhecendo seu esforço e a presenteando por puro amor. Eduardo apenas confirmava com um aceno de cabeça cúmplice, sem nunca sustentar o olhar na esposa. O que Beatriz não percebia era a sombra que pairava na casa ao lado. Fabiana, a vizinha que se mudará há pouco tempo após um divórcio conturbado, era o oposto de Beatriz. Enquanto a esposa se vestia com discrição e recato, Fabiana exalava uma sensualidade agressiva, usando vestidos que desenhavam cada curva de seu corpo e caminhando pelo jardim de forma provocante, sempre consciente de que os olhos de Eduardo seguiam através das cortinas da sala. A atmosfera entre as duas casas estava eletrizada por uma tensão que Beatriz, em sua confiança cega, confundia com mera vizinhança. As noites na suíte principal tornaram-se um martírio de solidão acompanhada. Eduardo evitava qualquer contato físico, alegando dores nas costas ou estresse excessivo, enquanto o cheiro de um perfume doce e vagabundo parecia impregnado em seus poros, resistindo até aos banhos mais longos. Beatriz sentia que estava perdendo o chão, mas a pior parte era notar como Larissa e Eduardo trocavam olhares rápidos e carregados de significado sempre que Fabiana passava pela calçada. Havia um pacto de silêncio naquela casa, uma engrenagem de mentiras onde a filha agia como vigia em troca de subornos materiais que compravam seu caráter. Beatriz começou a se sentir uma estrangeira em sua própria cozinha, observando a filha ostentar um relógio caro enquanto o marido saía apressado para checar um barulho no portão. A desconfiança era uma semente que começava a brotar, alimentada pelo comportamento errático de Larissa e pela ausência emocional de Eduardo. O que Beatriz ainda não suspeitava era que o barulho no portão era o sinal para um encontro que aconteceria a poucos metros de sua cama, sob o olhar vigilante de quem ela mais amava. A confirmação do pesadelo veio em uma tarde de terça-feira, quando o sol castigava o asfalto e o silêncio da vizinhança era absoluto. Beatriz, que deveria estar em um congresso, retornou para casa após um cancelamento de última hora. Ao entrar na garagem, notou que o carro de Eduardo não estava lá, mas a porta dos fundos estava encostada. O coração dela acelerou, um pressentimento ruim subindo pela espinha como uma descarga elétrica. Em vez de chamar por ninguém, ela caminhou na ponta dos pés, guiada por ruídos que vinham do jardim de inverno, um local escondido pela vegetação densa que dividia o terreno com a casa de Fabiana. O que ela viu através das folhas largas das palmeiras foi uma cena de depravação que nenhuma mente sã estaria preparada para processar. Eduardo não estava no trabalho. Ele estava prensado contra um muro de pedra, com as calças arriadas, enquanto Fabiana, completamente nua da cintura para cima, se entregava a ele com uma luxúria animalesca. A traição não era apenas um deslize, era uma performance de prazer bruto e explícito. As mãos de Eduardo apertavam os seios de Fabiana com uma força que deixava marcas vermelhas na pele clara da vizinha, enquanto ela jogava a cabeça para trás, soltando gemidos altos e ritmados que cortavam o ar pesado da tarde. Eduardo parecia outra pessoa. Não era o marido contido e cansado que Beatriz conhecia, mas um homem possuído por um desejo selvagem, buscando em Fabiana uma satisfação que claramente já não encontrava em casa. A vizinha, com as pernas entrelaçadas na cintura dele, sussurrava obscenidades no ouvido do amante, incentivando-o a ser ainda mais agressivo, ainda mais entregue àquele ato de infidelidade escancarada. O suor brilhava nos corpos que se chocavam com violência, um espetáculo de carne e desrespeito que acontecia em plena luz do dia,
a poucos passos da mesa onde a família jantava todas as noites. Paralisada pelo horror, Beatriz sentiu o estômago revirar. Mas o golpe final ainda estava por vir. Ao recuar para dentro de casa, buscando ar para não desmaiar, ela deu de cara com Larissa. A filha estava encostada no batente da porta da cozinha, segurando um copo de suco, observando a mãe com um desdém que beirava a crueldade. Larissa não demonstrou choque ou vergonha. Pelo contrário, ela ajeitou o colar de pérolas que brilhava em seu pescoço e deu um sorriso cínico, indicando com a cabeça a direção do quintal onde o pai se desonrava. Naquele momento, Beatriz entendeu tudo. O luxo, as joias, as bolsas de marca, não eram presentes de amor, eram um pagamento pelo silêncio cúmplice de Larissa. A filha estava vendendo a dignidade da mãe por mercadorias caras, assistindo à destruição do casamento dos pais como quem assiste a uma transação comercial lucrativa. A traição de Eduardo era física, mas a traição de Larissa era da alma. Enquanto o som dos gemidos de Eduardo e Fabiana ainda ecoavam lá fora, Beatriz percebeu que estava vivendo com dois monstros, e o confronto que viria a seguir mudaria o destino daquela família de forma irreversível. O silêncio que se seguiu ao choque na cozinha era mais ensurdecedor do que os gritos de prazer que vinham do quintal. Beatriz olhava para Larissa, buscando algum traço de humanidade, uma lágrima de arrependimento, mas o que encontrou foi uma mulher feita à imagem e semelhança da ganância do pai. Larissa deu um gole lento no suco, seus olhos percorrendo a figura destruída da mãe com uma frieza que gelava a alma. Sem dizer uma única palavra, a filha apenas deu um tapinha leve na caixa de um novo computador de última geração que repousava sobre a mesa, um símbolo mudo de que aquele segredo tinha um custo operacional muito bem definido. Beatriz sentiu uma náusea profunda. A imagem de Eduardo e Fabiana no quintal, entrelaçados em uma luxúria animalesca, ainda queimava em sua retina. Ela conseguia ouvir o som da carne se chocando, a respiração ofegante do marido e as palavras sujas que a vizinha soprava no ouvido dele. Era uma cena de uma crueza absoluta. Eduardo, o homem que ela acreditava conhecer, agindo como um predador sedento, enquanto Fabiana, com os olhos fixos na janela da casa de Beatriz, parecia saborear não apenas o corpo do amante, mas a destruição daquela família. A dinâmica da casa se transformou em um campo de guerra psicológico. Nos dias seguintes, Beatriz, movida por uma mistura de medo e negação, passou a observar os detalhes que antes ignorava. Ela via Larissa se aproximar de Eduardo no escritório, sussurrando algo sobre uma viagem para a Europa ou um carro novo, e via o rosto do marido empalidecer. Ele, então, abria a carteira ou digitava senhas bancárias com mãos trêmulas. O adultério de Eduardo com a vizinha havia criado um monstro dentro de casa, uma filha que não tinha escrúpulos em extorquir o próprio pai, usando a infidelidade dele como uma fonte inesgotável de recursos. Eduardo e Fabiana ficaram ainda mais audaciosos. Ciente de que a filha era sua aliada comprada, o marido já não fazia questão de esconder os vestígios. Beatriz encontrou peças de roupa íntima de Fabiana escondidas no fundo do closet de Eduardo e marcas de unhas profundas em suas costas. A vizinha, por sua vez, passou a desfilar pela calçada com um sorriso vitorioso, usando joias idênticas às que Larissa ostentava. Era um triângulo de perversão onde o prazer carnal de um alimentava a ganância da outra, enquanto Beatriz definhava em um isolamento sufocante, sendo tratada como uma sombra dentro de sua própria casa. O ápice dessa tortura ocorreu em um jantar de domingo. Eduardo servia o vinho com a mesma mão que, horas antes, Beatriz sabia ter explorado cada centímetro do corpo de Fabiana. Larissa, sentada à mesa, comentava sobre o novo apartamento que queria que o pai comprasse em seu nome. O clima era de uma normalidade macabra, uma peça de teatro onde todos sabiam o script, menos a protagonista traída que, agora, decidirá que não seria mais apenas uma espectadora. Beatriz passou a monitorar cada passo, cada troca de olhares. Ela descobriu que Eduardo e Fabiana tinham um horário sagrado, um momento em que a luxúria atingia o ápice enquanto Larissa saía para o shopping com o dinheiro do suborno. Mas, em uma dessas tardes, Beatriz decidiu não recuar. Ela decidiu que ouviria a verdade da boca dos dois, sem os filtros da mentira que sustentavam aquele teto de vidro. Ela se escondeu no closet da suíte de Fabiana, o território inimigo, esperando o momento em que a carne falaria mais alto que a razão e os segredos seriam finalmente vomitados. O armário de Fabiana exalava o mesmo perfume doce e enjoativo que agora impregnava a vida de Beatriz. Encolhida entre vestidos de seda e sapatos caros, Beatriz sentia o coração martelar contra as costelas enquanto ouvia o som da porta do quarto se abrir.
O riso de Eduardo era diferente ali. Era um riso solto, desavergonhado, o som de um homem que se sentia livre em sua própria decadência. O som de roupas sendo arrancadas com pressa preencheu o quarto, seguido pelo impacto dos corpos sobre o colchão, a poucos metros de onde Beatriz estava escondida. A cena que se desenrolou em áudio para Beatriz foi de uma violência emocional devastadora. Eduardo e Fabiana não apenas se entregavam ao ato físico com uma fome insaciável, mas conversavam entre um gemido e outro. As descrições eram explícitas. Eduardo elogiava a pele de Fabiana, comparando-a com a de Beatriz de forma degradante, enquanto a vizinha ria, pedindo que ele fosse mais forte, mais bruto, mais presente. O adultério ali era completo, uma fusão de corpos e de desprezo pela mulher que esperava em casa. No meio do êxtase, o nome de Larissa surgiu na conversa. Fabiana perguntou, com a voz embargada pelo prazer, se a garota ainda estava sob controle. Eduardo, soltando um suspiro pesado enquanto se recuperava do esforço físico, confirmou que o silêncio de Larissa estava ficando cada vez mais caro. Ele confessou para a amante que a filha o pegara na cama com Fabiana meses atrás. Desde então, o transformará em um caixa eletrônico humano. Eduardo não demonstrava remorso pela traição a Beatriz, mas sim um cansaço covarde por ser chantageado pela própria filha, embora admitisse que o prazer que Fabiana lhe dava valia cada centavo pago ao silêncio de Larissa. Ouvir aquilo da boca do marido foi o prego final no caixão da esperança de Beatriz. Ela entendeu que não era apenas uma esposa traída, ela era objeto de escárnio de uma conspiração familiar. Eduardo e Fabiana planejavam como iriam se livrar dela, como poderiam fazer com que Beatriz parecesse instável mentalmente para que ele ficasse com os bens e pudesse viver aquela paixão sórdida sem impedimentos, mantendo Larissa devidamente alimentada com luxo para que nunca falasse a verdade. O ódio, puro e gélido, tomou o lugar da dor no peito de Beatriz. Ela percebeu que as lágrimas não resolveriam o que o sangue e a verdade agora exigiam. Enquanto Eduardo e Fabiana se banhavam juntos no banheiro da suíte, rindo de piadas internas sobre a cegueira da esposa, Beatriz saiu do closet. Ela não fugiu. Ela sentou-se na beira da cama onde o suor da traição ainda manchava os lençóis, esperando que eles saíssem para encarar o abismo que eles mesmos criaram. A porta do banheiro se abriu e o vapor quente saiu, trazendo consigo o cheiro do adultério consumado. Eduardo e Fabiana paralisaram ao encontrar Beatriz ali, sentada, com um olhar que eles nunca tinham visto em 2 décadas. O silêncio que se seguiu não era mais de cumplicidade, mas de terror absoluto. A máscara de Eduardo caiu ao chão, mas a reação de Fabiana e a chegada inesperada de Larissa ao local transformariam aquele confronto em algo muito mais sombrio do que Beatriz imaginava. O quarto de Fabiana parecia ter ficado sem oxigênio. Eduardo, enrolado apenas em uma toalha, tinha o rosto pálido como um cadáver, enquanto Fabiana, com a nudez parcialmente coberta por um robe de seda, sustentava um olhar que misturava pânico e uma arrogância defensiva. Beatriz não gritou. Sua voz saiu baixa, cortante como uma lâmina de gelo, repetindo cada palavra que ouvirá através da porta do armário. Ela detalhou o nojo que sentia ao ouvir o marido desonrar 20 anos de história em troca de gemidos baratos e como a cumplicidade deles era a coisa mais sórdida que já vira. A tensão explodiu quando a porta da frente da casa de Fabiana se abriu com violência e Larissa entrou no quarto. A filha não estava ali para defender a mãe. Ela vira o carro de Beatriz estacionado de forma suspeita e veio proteger seu investimento. Ao ver a cena, Larissa não se abalou. Com uma frieza que chocou até mesmo Eduardo, ela olhou para a mãe e disse que Beatriz deveria apenas ter continuado fingindo que não sabia de nada, pois agora o teatro havia acabado e ninguém sairia ganhando. O confronto físico foi inevitável. Tomada por uma fúria que acumulava meses de humilhação, Beatriz avançou não contra o marido, mas contra a vizinha que sorria de sua dor. O quarto tornou-se um cenário de caos, com xingamentos pesados e verdades sendo cuspidas como veneno. Beatriz gritou que Eduardo era um covarde que comprava o amor da filha com o dinheiro que deveria sustentar o futuro da família, enquanto Fabiana era apenas uma ferramenta de prazer descartável. Eduardo, em um momento de desespero, tentou calar Beatriz, segurando-a pelos braços, mas o que ele encontrou foi o desprezo de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Beatriz revelou que, enquanto eles se perdiam em sua luxúria e planos de tomarem seus bens, ela já havia documentado cada passo, cada joia comprada para Larissa e cada encontro no quintal. A verdade é que Beatriz já vinha preparando sua saída, e aquele flagrante era apenas a peça final para destruir a reputação de Eduardo e garantir que ele saísse daquela história apenas com a roupa do corpo e a amante ambiciosa ao lado.
O desfecho foi cruel e definitivo. Beatriz pediu o divórcio e conseguiu, através das provas de má-fé e uso de bens do casal para suborno, deixar Eduardo na ruína financeira. Sem o dinheiro para sustentar seus caprichos, Larissa viu sua fonte de luxo secar. Em pouco tempo, a gratidão que sentia pelo pai transformou-se em ódio profundo, abandonando-o à própria sorte. Eduardo, agora vivendo em um apartamento minúsculo com Fabiana, percebeu que a paixão que parecia fogo era apenas fumaça. Sem o conforto e o status, a relação dos dois se tornou um ciclo de agressões verbais e arrependimento. Beatriz recomeçou sua vida longe daquela vizinhança maldita. Ela aprendeu que a traição mais dolorosa não vem do corpo, mas do silêncio de quem deveria nos amar acima de tudo. A casa ao lado, outrora palco de prazeres proibidos, agora ostentava uma placa de vende-se, um lembrete mudo de que castelos erguidos sobre mentiras e chantagens sempre terminam em escombros. A história de Beatriz não terminou com um final feliz de contos de fadas, mas com a paz de quem finalmente expurgou os monstros que dormiam no quarto ao lado. A verdade foi contada, o preço foi pago e as máscaras, enfim, foram todas queimadas. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.